Olá pessoal, eu queria retomar aquela nossa conversa com você que é contador, com você que é profissional de contabilidade, para você que trabalha no RH ou no departamento de pessoal de algumas empresas, a respeito daquele tema, do processo trabalhista. Mais uma vez eu estou retomando algumas questões para você notar a importância de você ficar atento a alguns detalhes e algumas especificidades que vão variar de caso a caso, conforme eu venho demonstrando ao longo dos diversos vídeos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já estava sabendo que o processo trabalhista estava em vigor a partir de outubro de 2023, não é? Você já superou isso? Você já entendeu a respeito do marco temporal e tudo que envolve essa questão do marco temporal, seja em relação à substituição do CEFIP, seja em relação a qual processo está incluído naquele marco temporal. Mas agora eu quero perguntar algumas coisas para vocês. Me diz uma coisa, você saberia me dizer, se eu te perguntar agora, qual é a ordem de informação dessas coisas que estão interligadas entre si? O que eu estou querendo falar é o seguinte: você saberia me dizer, se você, a depender de caso a caso, se você inicia lançando coisas no âmbito das informações não periódicas e periódicas lá do E-Social geral, para depois você ir para o processo trabalhista, você me diria que a situação seria inversa? Primeiro você vai para o processo trabalhista, depois iria para o web geral. Em alguns casos você poderia ir direto para o S2500. São questões que você precisa avaliar, porque essa resposta ela não é única, ela vai depender caso a caso. Dessas três situações, duas delas vão ocorrer em um determinado cenário, onde você vai precisar entender qual é a solução adequada para cada caso. E se a tua situação for aquela em que você primeiro precisa ir lá no âmbito do web geral, na informação do sistema de folha, para todos aqueles eventos não periódicos, por exemplo, você precisaria saber como é que aquilo se harmoniza com o evento de processo trabalhista, que é o S2500. Eu quero aproveitar para falarmos de uma outra coisa, porque quando eu falei do marco temporal, surge para você também a necessidade de verificar as peculiaridades que vão existir entre as versões 1.1 e a versão 1.2. Você precisaria saber quando é que, por exemplo, a 1.2 está prevista para entrar. A previsão de entrada da versão 1.2 do processo trabalhista está prevista para a partir do dia 20 de novembro. Essa data provavelmente será confirmada, mas ainda precisaremos confirmar isso. Agora, uma vez que ela tenha entrado, existiu um determinado momento em que você fez a transmissão por uma versão 1.1 e logo depois você vai ter a versão 1.2. Qual vai ser o período de convivência entre elas? Até quando elas vão coexistir? Durante quanto tempo? E qual vai ser o reflexo a partir do qual você vai precisar estar preparado para, uma vez que você estava preparado para a versão 1.1, esquecer um pouco de alguns campos que vão deixar de existir para migrar para um detalhamento um pouco maior na versão 1.2. Você vai notar que quando você vai fazer uma analogia da versão 1.1 para 1.2, alguns campos foram suprimidos, outros surgiram, de forma que você precisaria estar habilitado. Algumas especificidades, especialmente em relação à declaração da base de cálculo do FGTS, sofrerão uma séria mudança, uma mudança positiva muito boa. Mas o que é que você vai fazer em relação à informação desse período inicial da versão 1.1? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem de cada um deles? Então é muito importante que você esteja atento a esses detalhes, porque quando eu falei que algumas coisas serão retiradas da versão 1.1 e 1.2, você notará a presença de algo chamado valores consolidados. O que seriam valores consolidados? Seria você colocar de forma sintética o somatório de determinadas verbas que estarão contidas lá num determinado acordo ou numa sentença judicial. De forma que você coloque consolidado, de forma consolidada, os valores de caráter remuneratório
indenizatório, aviso prévio indenizado e o reflexo do aviso prévio indenizado sobre o 13º. Quais são as rubricas que entrariam, por exemplo, na parte remuneratória? O que é que entraria na parte indenizatória? E quando a gente mistura esses conceitos de efetuar o lançamento dos valores consolidados e também das bases de cálculo, é necessário você vir a procurar saber a respeito dos conceitos um dia já utilizados a respeito do que significa pagamento, do que significa recolhimento. O pagamento é aquele valor que está sendo entregue diretamente àquele empregado. O recolhimento ele vai passar através de uma determinada guia que, a depender do tributo ou do FGTS, ele vai ser de guias diferentes. E como vocês já sabem, essa guia do FGTS ela vai sofrer algum tipo de modificação com a chegada do FGTS digital prevista para 2024. Só que voltando naquela questão que a gente estava falando do valores consolidados, é importante que você não haja intuitivamente. Às vezes você tem lá campo de valores de caráter remuneratório. Às vezes o teu conhecimento pode não ser suficiente para você deduzir o que é que efetivamente entra lá. Por quê? Porque existem algumas parcelas que são excluídas no valor dessa remuneração com caráter remuneratório, desses valores com caráter remuneratório, mas você poderia na parte indenizatória também precisar incluir alguns determinados valores. Então é muito importante que você saiba exatamente qual tipo de informação entra em qual desses campos de valores consolidados. E quando nós falamos dos campos consolidados de verbas de natureza indenizatória, uma das coisas que poderia constar lá é algo que é relativamente frequente, relativamente comum, que seria a quitação do FGTS lá na Justiça do Trabalho. De forma que essas questões vão ter algum tipo de repercussão na informação ou não informação de valores consolidados e também das bases de cálculo de FGTS. E isso tem a ver não só com os campos, mas também com o marco temporal, tem a ver com a substituição do CFIP e também com a versão que você está utilizando do processo trabalhista. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é só para você perceber que algumas coisas que parecem ser óbvias, algumas vezes podem não ser tão óbvias. Eu não estou falando que são coisas difíceis, não, nada disso, mas é para você ficar atento. Tem coisas que você já sabe naturalmente na tua atividade profissional a respeito de incidência, de alguns detalhes, de algumas rubricas, mas que você precisa internalizar e incorporar esses detalhes quando você for fazer o lançamento do processo trabalhista. Então não basta você saber onde é que estão aqueles campos lá no teu sistema de folha ou então no módulo específico do processo trabalhista. É importante que você saiba o que, quando, quanto e como deverá lançar os dados no ambiente do processo trabalhista. E para isso eu estou fazendo uma divulgação de um curso que eu preparei para vocês com muito carinho, rico em muitos detalhes, rico na parte teórica, também na parte prática, com o propósito de facilitar a tua vida no desempenho profissional, para que algumas sutilezas sejam aprendidas de uma forma natural e que você não tenha nenhuma dificuldade de lidar com isso. Isso vai te tornar um profissional diferenciado. Portanto, pessoal, procure se informar, mesmo que não seja aqui, que seja em qualquer lugar, mas é importante que você esteja antenado que essas sutilezas do processo trabalhista, assim como essa lógica vale para um monte de outras coisas, é importante que você se informe e se informe agora. Foi muito bom estar com vocês e enquanto isso eu sigo contando nuvens.